Olá, minha gente, tudo bem? Estamos nós aqui com um novo tema e dessa vez falando um pouco a respeito da maldade. Corte o mal pela raiz. Mas que mal que é esse? Todo o mal que vem basicamente da sua mente. Vamos olhar para isso mais de perto? De repente, podemos estar fazendo movimentos de boicote a nós mesmos. Nós não merecemos isso, não é mesmo? Então, eu quero agradecer de antemão a sua presença, o fato de você estar me acompanhando nos materiais que trago aqui. Quero dizer que você pode colaborar dando like para poder esse material, se foi bom para você, se você considerou dessa forma, poder se propagar, atingir outras pessoas. E nós podemos agendar também atendimentos individuais, trabalho com grupos, rodas de conversa. Então, fique à vontade para poder, de alguma maneira, assim como eu, contribuir, né, com esse mundo, por vezes, tão carente de boas iniciativas. Então, possamos oferecer, de alguma maneira, a nossa colaboração. Então, agradecida. Vamos olhar mais perto, então, dessa questão do que produz as coisas maléficas na nossa vida. E para eu falar sobre isso com você, eu pesquisei algumas coisas e já estão em mim algumas leituras materiais de Swami Sivananda ou Shivananda. Então, o que eu vou trazer aqui para você hoje, o que eu vou estar te colocando, diz respeito a materiais, a leituras, a estudos divulgados por esse indiano, esse mestre espiritual do século XIX, falecido em 1963, porém tão atual, tão presente em nossas vidas. Ele tem muitas obras publicadas e no nosso idioma também. Então, vocês fiquem à vontade para poder observar um pouco mais, se beneficiar daquilo que Swami Sivananda deixa para nós. E ele fala, entre as coisas que ele deixa, né, sobre o poder do pensamento. Nesse material que eu trago aqui para vocês de forma recorrente sobre ampliação da consciência, é inegável as contribuições que temos dos orientais. De tudo aquilo que trouxe para a gente conhecimento sobre o nosso corpo mental, sobre as coisas da natureza humana e da natureza cósmica. É impressionante as contribuições. E Swami Shivananda, ele fala para nós que tudo que não lhe traz os benefícios, né, benefício de nenhuma maneira, é considerado mal, o mal com L, né? O mal, alguma coisa que não favorece a expansão do nosso ser universal, daquilo que nós temos de natural em nós mesmos. E quando a gente não faz essa expansão, fica muito fácil e muito corriqueiro nós entrarmos nas dificuldades do cotidiano, nós não vermos saída para as questões do dia a dia, que diz respeito com os movimentos de estarmos em baixa de repente.
porque a vida é um ciclo, não é assim? Um ciclo onde, nesse ciclo, nós temos um movimento circular. E ora, então, nós estamos em alta, ora nós estamos em baixa, ora nós estamos numa lateralidade, numa intermediação. E se nós entrarmos de cabeça nesses movimentos, nos deixarmos levar pela aparência desses movimentos, afundarmos nisso, nós vamos entristecer e adoecer com muita facilidade. Vamos achar que tudo é muito difícil e vamos ter dificuldade de entrar em conexão com as nossas forças naturais, com os nossos movimentos naturais de superação. Então, Shivananda faz a gente, né? Ora vou falar Sivananda, ora Shivananda, ele é conhecido das duas formas, né, na tradução que foi feita. Então, eles nos faz atentar para esse tipo de movimento e perceber qual tem sido o nosso, qual tem sido as nossas escolhas. Então, é importante para quem está num processo de buscar se autoconhecer, se aprimorar, evoluir, superar as dificuldades do cotidiano, as enganações da mente, das percepções do mundo exclusivamente material, é importante atentar a esses movimentos. Então, o mal, ele nos puxa para baixo, né? O bem, ele sempre vai te provocar as sensações de bem-estar, vão te colocar num estado de grandiosidade, de plenitude, né? Plenitude mental, emocional, espiritual. E nós observarmos essas coisas em nós, os nossos movimentos, possibilita que nós consintamos o padrão que estamos assumindo ou revertamos, né? Façamos uma inversão daquilo que estamos realizando, porque às vezes a gente se encontra meio que cego diante daquilo que está acontecendo e que nós estamos produzindo para nós mesmos. As constelações familiares, a própria barra de Axis e as terapêuticas integrativas, as práticas orientais, nos ajudam a ter essa percepção do quanto nós fazemos movimentos errôneos. O mundo moderno e esse mundo atrativo, cibernético, da correria, né, contra o tempo, ao contrário, nos enganam, porque nos fazem correr atrás de prejuízos e de dificuldades como se isso fosse algo que não pudesse ser contrabalançado, como se nós estivéssemos numa competição constante com os movimentos da vida, né? Como se a gente tivesse que estar, como se tenhamos que estar correndo atrás de prejuízo o tempo inteiro. E um pouco diferente disso é a visão mais cósmica, mais holística, né? E que a gente observa, percebe também com Bert Hellinger e com tantos autores que trazem para nós a percepção sistêmica. A gente aprende o quanto nós
precisamos estar atento para corrigir os padrões mentais que nos fazem repetir o mesmo formato de ver as coisas e de agir no mundo. E essa forma de ver, às vezes, depõe contra nós. Então, prestar atenção no mal que nós podemos estar erroneamente deixando-se produzir na nossa vida é algo que vai nos ajudar muito a mudar o formato de como realizamos as coisas, de como escolhemos as coisas e do tipo de vida que estamos escolhendo ter, mesmo tendo que reproduzir rotinas, porque as rotinas, elas fazem parte também de tudo isso que vivemos. Agora, como escolhemos vivê-la, né? Ou vivê-las? De que maneira a gente escolhe fazer isso? É com culpa? É com julgamento? É competindo? Como é que é isso? É sofrendo demasiadamente? É buscando quem tem razão o tempo inteiro? Então, esse tipo de escolha que nós fazemos, elas fazem a diferença no nosso bem-estar ou na produção do nosso mal-estar. Então, atentamos a essas coisas. Os maus pensamentos, né, eles dizem respeito à negatividade, à descrença, ao desânimo, à desqualificação que temos, ou às vezes que enxergamos a nós mesmos, enxergamos o mundo, né? A desarmonia de que a gente se vê entregue. A mente temerosa, ela produz reações físicas, tremores, insônia, desânimo, dores, de maneira geral, né? O antídoto desses transtornos físicos, mentais, emocionais, está em não fazer sintonia com o mau pensamento, com os maus, com as ideias e as rotinas que fazem a gente se sentir menos, que nos desqualificam. Então, a meditação, segundo Shivananda, ela é um caminho para nós irmos aprendendo a educar a nossa mente deseducada. Ele é o único caminho? Talvez não. Mas eu escolhi falar de Shivananda também para nós pensarmos um pouco na ideia que temos sobre a meditação, que às vezes são conceitos já muito ultrapassados. Nós não temos na nossa cultura essa prática como algo já realizado desde a nossa educação. Raras as exceções, mas via de regra não temos isso. E não temos essa prática desenvolvida depois no nosso círculo familiar, no escolar, no profissional. Raras experiências temos nesse sentido. Então, isso faz com que a gente crie ideias, por vezes pejorativas, sobre isso. E aí nós vamos procurando estar sempre no meio da massa, do povo, de onde está a multidão, de onde está a moda, de onde está o coletivo. Por vezes a gente está sempre atrás do que diz a maioria e a gente esquece de perceber a nossa individualidade e a nossa essência. É só essa questão. E a meditação é aí que ela vai poder oferecer um diferencial.
porque através da meditação nós vamos encontrar a nossa essência. E essa essência, nessa essência que está a força e aqui está o antídoto desses maus, dessas más rotinas, dessa desqualificação, desses males que nos atingem tanto no no transcorrer da nossa vida. Então, existe na natureza de Shivananda a lei da resistência. E a gente pode perceber essa lei, observar essa lei e sentir essa lei no nosso cotidiano. As pessoas que são frágeis frente às coisas que acontecem no cotidiano e que por vezes são muitas coisas mesmo que podem abalar as estruturas nos mais diferentes âmbitos, na questão dos relacionamentos, na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar. São tantos os abalos que podem ocorrer, não é isso? Mas enquanto e quando somos adultos, a gente vai aprendendo a resistir a essas coisas. Quando a gente fala em resiliência, por exemplo, a gente fala em algo que todos nós podemos cultivar em nós. Aprender com as coisas que nos deixaram sentir o estar lá embaixo, sentir o andar inferior, sentir a queda, melhor dizendo. E quando a gente sente esse percurso que puxa para baixo, somente o nosso aprendizado de superar isto, e que não tem fórmula mágica pronta para todos nós, cada um de nós vai encontrar o nosso jeito. O importante é que observamos qual tem sido a nossa escolha, qual tem sido o nosso jeito, qual tem sido o seu jeito. De cada vez que você está diante de uma situação onde você enfrentou decepção, desarmonia, desconfiança, perda de algo, né? Abalo nas estruturas emocionais, financeiras, de relacionamentos. Quando você passou por situações assim, o que foi que te fez reerguer? Essa observação parece uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão importante, porque nessa hora, quando a gente observa isso, a gente se sente diferente daquele grupo de pessoas do qual fazemos parte. A gente percebe a nossa individualidade frente ao coletivo em que vivemos. Então, mesmo nessa massa populacional da qual fazemos parte, quando a gente consegue entrar em contato com as forças que nos fizeram superar as dificuldades e levantar diante das crises, essa consciência é o diferencial importante para que nós façamos a nutrição desse mecanismo ou dessa arte resiliente. Quando a gente observa onde ela está e quais foram os mecanismos que nós utilizamos, a gente vai reforçando esses mecanismos em nós. Outros jeitos, nós vamos criando outros jeitos. E como isso é um trabalho individual,
Não tem como dar a receita para todos de fazer uma única e exclusiva forma, mas Swami Shivananda traz para a gente a meditação, por exemplo, para nós olharmos para isso como uma riqueza e uma fortaleza diante da forma que temos de nos fortalecer. Então, e essa meditação, tirando todos os estereótipos que podem estar em nós sobre esse mecanismo, não é? Pode acontecer num formato muito simples, de poucos minutos, e do qual a gente vai aprendendo a valorizar, porque são os minutos de nutrição que nós vamos fazendo para o nosso ser, em benefício do nosso ser, uma autonutrição. Olha que bacana quando a gente vai percebendo isso também. Podem ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, porque aqui a ideia não é de que ninguém seja um guru, não é optar entre o mundo material e a espiritualidade, não é isso. É diferente disso fazer a conjugalidade dessas coisas, né? Fazer um intercâmbio, termos um movimento onde nós utilizemos de tudo o que podemos para alcançar essa harmonia, para alcançar uma qualificação melhor de nós mesmos, de tudo aquilo que possuímos em nós. Então, essa forma de perceber as coisas e de lidar com a vida é uma maneira que pode fazer uma diferença significativa. Será que você já pensou nisso? Será que você reconhece dessa maneira ou pensa de outras formas? Fique à vontade também para poder pensar e praticar algo a seu favor. Então, essa meditação regular, diária, sistemática, ainda que por poucos minutos, ela vai evitar a perpetuação e a reprodução de padrões mentais destrutivos, degenerativos. Então, Shivananda diz para nós, a meditação ela desbasta os maus pensamentos. Então, é importante que saibamos que sermos tenazes, aplicados, termos a observação de nós mesmos a partir das coisas que a gente escolhe fazer, observar depois de 5 minutos de meditação o que provocou isso em você, qual é o estado que você se encontra. No começo pode ser um pouco mais difícil, né? Até por 5 minutos, ainda que colocando um despertadorzinho lá para 5 minutos, né? E aí você para e pensa, nossa, mas será que eu não consigo ficar 5 minutos comigo mesmo? Será que eu não estou suportando a minha companhia? E se eu não suporto a minha companhia, como que eu me ofereço para estar entre os outros, entre os demais? Como os outros vão gostar de estar comigo e vão querer estar comigo? Então, essas simples reflexões podem ser feitas e certamente essa prática ela de refletir, de meditar, de se observar durante esse processo meditativo, após ele, perceber como é que você estava antes, como é que você fica depois, tudo isso vai produzindo em você
uma força que, se você percebeu que é benéfico, certamente você vai se perguntar: mas como que eu posso não continuar oferecendo isso para mim? Como é que eu posso me alienar dessa coisa que eu posso produzir, fazer, presentear a mim mesmo? Então essa é a intenção aqui, de fazer pensar a respeito dessas coisas. Chegará um momento em que você não irá conseguir certamente ficar sem fazer isso, porque tudo na vida da gente é repetição, né? É o padrão, é uma rotina que a gente já tem instaurada. O horário de levantar, como que funciona o nosso intestino, as coisas que a gente escolhe se alimentar, tá tudo dentro de algo que vem se repetindo por tempos e tempos, por gerações a gerações no nosso país, na nossa cultura. E dessa forma vai acontecer também com os 5 minutos que você pode escolher dedicar a você, ficando com a mente quieta, aquietando, sem pensar em nada. 5 minutinhos. Tem gente que não consegue ficar 5 minutinhos com o corpo parado. Fica alguma parte do corpo mexendo o tempo inteiro. Olha que interessante, minha gente. E que agonia é essa, incessante? Mas nós podemos reeducar esses padrões inquietos, né? E que causam tantos desequilíbrios no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas interações. Então, vale a pena se perguntar: por que eu não posso oferecer algo que já foi tido, descoberto e que está sendo oferecido como algo bom? Por que eu não posso viver isso em mim? Por que eu não posso fazer essa escolha para mim? Então, pense a esse respeito. Shivananda fala para a gente que os melhores remédios, sobre os melhores remédios para os maus pensamentos. E ele diz assim: ocupar a mente com movimentos e com rotinas construtivas, saudáveis, que favorecem a vida. Então, perceba-se sempre com ações benéficas. Perceba o que você está fazendo, escolhendo fazer nesse instante. E quanto tempo você fica fazendo essa coisa X? Quanto tempo? Será que você está otimizando o seu tempo? Será que você lê coisas que te provocam sensações construtivas, sentimentos construtivos? Será que você canta músicas, pronuncia palavras de bem-estar? Será que a tua rotina alimentar te favorece também que você amplie essa sensação de bem-estar? Será que você busca situações onde você tenha um humor mais elevado também, onde o bom humor encontra espaço em você? Atender as pessoas mais velhas é uma forma de bem-estar também, segundo Shivananda. Então, essas dicas com relação à leitura, cantos, pronúncia de palavras, provocar bom humor, são dicas que, se não estivermos nos observando, parece que a gente pode dizer assim: mas elas não fazem parte da minha rotina. Como se você não fosse ou não pudesse ser o desencadeador
da tua rotina. Então, olha que legal a gente pensar nessas coisas que esse mestre traz para nós. A mente inquieta, ela é uma criança levada, que ela precisa ser disciplinada diariamente. E aí, quando a gente não tem a mente disciplinada, ela vai julgar, ela vai sofrer, ela vai comparar, ela vai se sentir menos, ela vai estar ligada no futuro, muito no futuro e muito horas muito no passado, vai saltitando como um macaquinho, né? Cada hora ela está num lugar, está criando rótulos, né? Está sofrendo coisas que já passaram há tanto tempo. Então, a mente deseducada, indisciplinada, ela faz com que a gente crie um formato de vida contrário àquilo que a gente vai buscando. E é possível encontrar algo que a gente diz que busca, mas não faz a prática dessa busca? É possível desse jeito? Então, que bacana a gente poder observar essas coisas. Finalizando esse vídeo, deixando você aqui com algumas questões práticas para você estar escolhendo o formato do teu dia a dia, como você otimiza as horas do seu dia, que você está sozinho, que você escolhe de repente, que você pode escolher, porque é uma hora que você não está obrigado, não tem ninguém te obrigando a nada. E a gente tem períodos do nosso dia que é assim, não é? Que ninguém nos está obrigando a nada. Não há compromisso com o trabalho nem com ninguém, exceto conosco mesmo. Aí nós escolhemos o horário do nosso sono, do nosso descanso, do lazer, do quanto dedicamos a coisas a nosso favor ou não. Então, que você possa fazer uma reflexão e uma auto-observação sobre isso. A prática que eu quero fazer com você é: experimente agora aqui, fechar um pouquinho teus olhos, só ouvir a minha voz, prestar atenção na sua respiração, perceba o ar que entra, o ar que sai, se é rápido que acontece isso, qual é o ritmo teu respiratório, se é profunda a tua respiração ou não, se ela é rasa, superficial, a temperatura do ar que você inspira. Perceba, coloque a sua atenção na entrada das narinas, sinta a temperatura do ar que entra e do ar que sai. Tem diferença? E aí observe e vá tentando relaxar, vá tentando colocar em você a sensação e o pensamento de que está tudo bem. Passe, sinta essa autoconfiança, está tudo bem. Eu estou aqui agora. Confio, entrego, aceito e agradeço. Presta atenção na tua respiração, trazendo elementos ocasionais de algumas frases ou palavras que te produzam satisfação, benevolência, felicidade. Eu sou a felicidade. Eu sou o bem-estar. Eu sou a serenidade. E vá deixando a sua respiração mais tranquila, mais relaxada, mais profunda. E aí, traga para a sua mente algo,
pense em alguma coisa agradável que aconteceu com você em algum momento da sua vida. Se reporte a um movimento que você fez, que você viveu, um movimento de bem-estar, um momento de bem-estar. Seja porque estava em contato com a natureza, seja porque estava com alguém, seja porque recebeu uma notícia, seja porque conquistou alguma coisa que estava planejando. Recupere essa sensação que você viveu. A sensação de felicidade, a sensação de conquista, a sensação de bem-estar, a sensação de pacificação, de alegria. Sinta isso e respire isso do seu jeitinho. Perceba o lugar, as cores, o cheiro, a temperatura desse seu bem-estar. Respire isso. Se for um local de natureza, perceba as cores desse lugar, os ruídos, os formatos. Respire isso, respire essa imagem, respire essa sensação. E aí deixe-se apreciar e viver essa sensação, percebendo a sua respiração nesse aqui e nesse agora. Imagine-se flutuando nesse lugar, mergulhando nesse lugar, interpenetrando nesse lugar e nessa sensação. E você respira isso, e você sente essa potência desse bem-estar em você. Respire um pouquinho mais profundamente e aos poucos vá voltando, abrindo teus olhos, retornando para cá. Será que você conseguiu fazer? Será que você se permite mentalizar, se permite levar a sua mente para um lugar que te reabasteça? Dessa forma, ou pensando no nada, só observando a sua respiração, ou contemplando uma situação, ou observando a sua respiração. 5 minutos por dia. E aí você vai aumentando conforme a tua predisposição. Essa é a dica que eu deixo aqui, trazida por Swami Shivananda, século XIX, e que de repente pode ser tão útil nos dias de hoje, mais do que imaginamos. E eu me despeço aqui de você, agradecendo a tua presença, a oportunidade que você me dá de trazer aqui informações e trocar ideias com você a respeito do quanto nós podemos nos beneficiar de nós mesmos e nos curar de tantos males que, por vezes, cegamente, a gente deixa que nos invadam. Então, um excelente dia, uma excelente semana, que você possa fazer práticas construtivas, cada vez mais benéficas a você. E a gente se encontra na semana que vem com um novo tema. Grande beijo!